Olá pessoal, estaremos apresentando aqui a extensão multidisciplinar 10, onde o tema é uma análise sensorial de um vinho e no caso foi escolhido o Sauvignon Blanc 2024 da Casa Rosenthal. Nosso trabalho ele é dividido em 5 itens, sexto qualquer referência, 5 referências, onde nós entramos desde a contextualização e introdução da região onde esse vinho está sendo feito, os processos para elaboração do vinho a partir da colheita. Finalizamos com uma análise sensorial feita através de uma ficha base da Associação Brasileira de Sommelier, a ABS, né? E uma conclusão final sobre o nosso vinho. Importante primeiro a gente falar sobre a serra, né? Nosso vinho está localizado no Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro, no bairro de Secretário, localizado em Petrópolis, na cidade imperial de Petrópolis, né? E a técnica aplicada a esse vinhedo é a técnica da dupla poda, onde fazemos a colheita de inverno. Conforme eu já havia falado antes, a uva selecionada foi a Sauvignon Blanc, que é uma uva emblemática na região da dupla poda em geral. No processo enológico após a colheita, nós temos mais 8 etapas, começando desde o armazenamento na câmara fria, indo um a um até o final, que seria o invase, né, o engarrafamento desse nosso vinho. Então vamos começar primeiro, o primeiro passo é a colheita. Nossa colheita é toda manual e nós já aproveitamos, conforme a gente pode ver na figura 2, que a gente já faz uma seleção bem rigorosa da uva que está sendo colhida. Toda e qualquer uva que apresente algum tipo de podridão ou danificada por pássaros, qualquer coisa, doença que seja, qualquer tipo que esteja danificada, ela já é extraída, descartada e não é levada para a cantina. O processo nosso ele começa através de, após a colheita, a uva não vai direto para o desengace, né? Ela vai primeiro para uma câmara fria, onde nós fazemos um processo de resfriamento dela com temperaturas entre 5 a 8 graus para evitar as fermentações espontâneas, né? Porque, como sabemos, no próprio campo já existem leveduras nativas, né? E se você manter essa uva encaixotada numa temperatura não controlada, a possibilidade de você ter uma fermentação espontânea é extremamente grande. Após então esse período de 3 a 5 dias numa câmara fria de 5 a 8 graus, é feito o desengace, onde as caixas são depositadas numa desengaçadeira, onde é separado os racks são separados das bagas, e essas bagas então elas caem numa esteira, onde é feita ainda uma análise visual ainda muito pente fino das uvas que possam por algum motivo ter passado despercebidas, ou de algum marraque, né, que não se desprendeu na hora do desengace, possa estar vindo junto com essas bagas. Após esse desengace, então, há um leve esmagamento, como a gente pode ver nessa foto, tirada de cima, da uva levemente esmagada com todas as suas cascas dentro do tanque, né? Do tanque onde vai ser feita a prensagem, que é uma prensa pneumática. E essa uva ela fica em contato com essas cascas, o que nos fornece muito mais cor, muito mais aroma e muito mais sabor no nosso produto final. Aí sim, após 24 horas aproximadamente dessa uva estar em contato com a casca, né, da maceração a frio, essa uva então é prensada, uma prensa bem leve, né, como disse, pneumática. A gente pode ver na figura 1 aí o líquido, né, o sumo sendo totalmente extraído, onde então é bombeado para um tanque de aço inox. Todos os nossos vinhos são feitos em aço inox, nós não usamos nem envelhecimento em barrica, porque a nossa proposta é que
ao você degustar um Casa Rosenthal, você tenha efetivamente sentindo na sua boca o nosso terroir, o que é colhido no campo. Após esse processo de armazenamento em tanques, é feita uma deburbagem, né, com bentonite e remontagem de acordo com a necessidade até haver um clareamento maior. Nesse contexto, logo após isso, nós temos a fermentação alcoólica, onde nós fazemos a inoculação de leveduras selecionadas, é o que está aparecendo na foto. Estamos ali inoculando as leveduras selecionadas. Após a inoculação das leveduras, é feita então a maturação já do nosso vinho, não mais do mosto, e trasfegas de acordo com a necessidade. Fim desse tempo, quando já temos um vinho quase pronto, é feita uma filtração e após isso uma estabilização a frio, que pode durar até 3 semanas, se for o caso, para precipitação de ácido tartárico, né, e estabilização do vinho em si. Feito isso, nós então vamos para a parte final do invase, onde nós primeiro fazemos uma esterilização das garrafas com a temperatura em água quente, seguido do invase propriamente dito e o arrolhamento final. Após o arrolhamento, nós colocamos esse vinho na adega para repousar por uns 2 meses e só após isso também nós começamos a fazer as rotulagens apenas das garrafas que vão ser comercializadas ou usadas na degustação. Com isso nós terminamos o nosso vinho e vamos para a classe do vinho. Esse vinho então foi um vinho, como a gente vê na foto, é um vinho branco, um Sauvignon Blanc. Ele é um vinho que tem 14,5 de álcool, ou seja, ele tem um teor alcoólico acima de 14%, considerado então um vinho nobre. Na parte da análise sensorial do vinho, nós fizemos um preenchimento de uma ficha de degustação fornecida pela ABS aqui do Rio de Janeiro, acredito do Brasil inteiro, que é uma ficha que vai nos dando passo a passo onde nós estamos. Vamos pegar então aqui, eu prefiro primeiro pegar até a ficha aqui da ABS mesmo, onde a gente vai ver, vamos visualizar na tela cheia, o nosso vinho aqui, um Sauvignon Blanc, vocês estão vendo pela cor, então a gente até começaria então pelo aspecto visual primeiro dele, né? Ele tem um amarelo ouro, né? Não é nem um amarelo palha. É uma intensidade média, não é claro, mas também não está escuro, e uma fluidez escorregadia. Esse vinho é bem escorregadio e você vê uns reflexos dourados na sua borda. Ele é um vinho bem transparente. Aqui o que você está vendo mais opacado é devido ao resfriamento da taça, com uma limpidez muito boa e uma cor muito boa, onde nós demos da nota 16 máxima, demos realmente os 16 pontos. Ao levar esse vinho ao nariz no primeiro olfato, nós temos um vinho franco, um vinho bem fragante, ou seja, ele te dá umas notas frutadas muito fortes de pêssego e maracujá, sendo maracujá uma característica, né, da Sauvignon Blanc. Um pouquinho de lichia, um pouco de pera e uma fruta também chamada araçá, que pouca gente conhece, mas na região a gente tem bastante. Uma persistência muito boa esse vinho. Depois, né, ao final, uma intensidade, ele também é um vinho muito intenso, ele tem uma presença forte quando você faz o seu exame olfativo, com uma qualidade muito fina. Então nessa pontuação também nós demos 24 pontos nos 24 possíveis. No gustativo então é um vinho seco, né? Não temos açúcar residual inclusive, é uma acidez fresca, não é uma acidez muito forte, muito viva, já que essa uva, pela própria coloração que vocês estão vendo, ela foi colhida mais madura. Mesmo que com esses 14,5 de álcool nós temos um vinho muito equilibrado, com uma maciez bem redonda. Isso nos deu na própria maceração a frio, bem como com a colheita tardia, né, mas ele mais maduro, nós temos um vinho com médio corpo, então não é um vinho com corpo leve, onde não há presença de taninos, né. No equilíbrio, é um vinho bem equilibrado, com uma qualidade muito fina, muito intensa e com uma persistência aromática bem persistente também. Então desse item do total de 60 pontos, a nota que nós demos foi 53 pontos, dando então
uma avaliação total nesse vinho de 93 pontos. As sensações final é um vinho que te deixa a boca bem fresca e é um vinho jovem. Esse vinho é um vinho da safra 2024, embora ele tenha uma cor de um amarelo dourado, né? Mas ele não é um vinho que passou por barrica, nem um vinho envelhecido. Continuando nossa apresentação, então, nós temos a conclusão que no nosso processo enológico é um processo lento, é um processo trabalhoso, né? Vocês veem que foi feita uma série de intervenções antes do desengaste, que não é muito comum fazer, mas isso nos deu um vinho onde mostra a identidade da Casa Rosenthal. É um vinho aqui que na Serra do Rio de Janeiro está sendo muito elogiado, tanto por enólogos locais como por enólogos do sul, do Rio Grande do Sul, de outros lugares. Nós, quando fazemos nossa apresentação lá, a gente gosta de mostrar todo o trabalho que é feito, né? Então, até deixei no final aqui, quem toma um vinho não sabe o tempo e o trabalho que foi empregado para chegar àquele resultado. E ao final, aqui o que eu posso fazer é agradecer e saudar todo o vinho brasileiro em geral, né? Nós estamos num processo agora na Serra de reconhecimento mesmo, mas não é um vinho para a gente não tem que elogiar só a nossa localidade, nós temos que elogiar o nosso vinho, o vinho brasileiro, que sem dúvida hoje já é um dos melhores do mundo. Obrigado e até a próxima.